Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é a aula de Física 1 Mecânica, a nossa aula de número 5, onde a gente vai estudar o assunto sobre movimento retilíneo uniforme. Vamos lá? Bem, inicialmente a gente vai definir o movimento retilíneo uniforme por essa sigla aqui como MRU, que vem um dos movimentos talvez mais simples que a gente pode perceber, mas ao mesmo tempo que ele é simples, ele nem sempre aparece com clareza para nós na natureza, pelos seguintes fatos. Para esse movimento acontecer, o objeto tem que ter uma trajetória retilínea, ou seja, ele tem que estar andando em linha reta, a velocidade dele tem que ser constante, ou seja, ele tem que andar sempre na mesma velocidade, e essa velocidade, obviamente, tem que ser diferente de zero, e, portanto, como a velocidade é constante, ele não tem aceleração. Então, esse movimento aqui, ele é caracterizado por essas três situações, essas três condições. Conforme havia dito, ele é um movimento que, para a gente fazer o estudo dele, é um movimento relativamente simples, mas não é sempre que na nossa vida diária a gente está andando em linha reta, não é sempre que na nossa vida diária a gente está caminhando, né, andando, correndo, né, com velocidade constante. Então, pensando dessa maneira, a gente percebe que esse movimento ele é um movimento ideal, seria um movimento bastante simples, mas idealizado, né, onde você anda em linha reta e mantém sempre a mesma velocidade. Um exemplo desse movimento seria isso aqui, uma bolinha de tênis. Então, essa imagem aqui sugere para a gente que essa bolinha, embora eu não sei para que lado ela está indo, né, se é para a direita ou para a esquerda, mas isso aqui é uma sequência de fotos que foi tirada da bolinha em intervalos de tempos iguais. Então você percebe que daqui para cá, o tempo que eu gastei para bater essa foto é o mesmo daqui para cá e assim por diante. E você percebe que o espaçamento, né, a distância entre as fotos, é exatamente a mesma. Isso está sugerindo para a gente, então, que esse objeto está andando sempre no mesmo ritmo. Falando de uma outra maneira, a velocidade dele em cada ponto aqui do movimento é sempre a mesma. Então, o movimento dessa bolinha ele se encaixa exatamente nesse perfil. A bolinha tem uma trajetória retilínea e tudo leva a crer que ele está com velocidade constante. Ok? Bem, se a gente pegar aqui três pontos desse movimento, vamos pegar aqui três pontos do movimento. Um, dois, três. A gente já sabe que aqui a velocidade é constante em cada ponto. Então, vamos chamar aqui de V essa velocidade. E a gente percebe pela sequência de fotos que o deslocamento que você faz desse ponto para esse é o mesmo deslocamento que eu tenho desse ponto para esse. Então vamos chamar aqui de ΔX1, o deslocamento entre esses dois pontos, ΔX2, o deslocamento entre esses dois pontos, e já que tem os deslocamentos iguais, isso também está acontecendo em intervalos de tempos iguais. Então essa é uma característica de um corpo em MRU. Ele apresenta, né, deslocamentos iguais, então ΔX1 é igual a ΔX2, em intervalos de tempos iguais. ΔT1 igual a ΔT2, como está escrito aqui. Portanto, se a gente tiver que calcular essa velocidade aqui, essa velocidade, que é sempre a mesma, né, em cada instante, então no MRU, essa velocidade ela é sempre a mesma em cada momento, por isso que aqui a gente tem que chamar de V. Para calcular essa velocidade, basta pegar um par desses daqui e dividir um pelo outro. Se eu pegar ΔX1 e dividir por ΔT1, eu vou ter essa velocidade. Se eu pegar o ΔX2 e dividir pelo ΔT2, eu vou ter essa mesma velocidade, uma vez que ela não muda. Então, é o que a gente colocou aqui. Essa é a nossa velocidade. E, portanto, como ela é igual em cada ponto, em cada instante, ela é exatamente coincide com a velocidade média. Então, esse movimento é um movimento onde a velocidade constante, né, permite dizer que a velocidade instantânea a cada momento é igual à velocidade média. Isso acontece quando você tem um movimento desse tipo. Por isso que aqui tanto faz a gente falar de velocidade média como de velocidade instantânea, porque ela é sempre a mesma a cada momento. Para a gente estudar o MRU, a gente precisa de uma equação, como a gente vai ver mais adiante. Em outros momentos, a gente pode identificar o MRU só pela situação que está acontecendo. Então, no exemplo 1, vamos supor essa situação aqui. Esse objeto que eu vou mostrar aqui na foto, né, nessa situação aqui. Isso aqui foi um experimento realizado no laboratório, onde a gente tem aqui um objeto andando em cima de um trilho de ar. E aqui foram os dados retirados do experimento. Tudo bem? Pergunta: será que esse objeto está em movimento retilíneo uniforme? Se a gente analisar aqui a situação, a gente percebe que o cronômetro aqui estava parado e esse objeto aqui que está em cima do trilho de ar, ele está andando para a direita. Quando ele passa por aqui, a posição aqui de partida é de 60 centímetros, depois aqui a metade do caminho 70 centímetros, e ele gastou 1,6 segundos,
E aqui a posição de chegada dele, 80 centímetros, e ele gastou 3,2 segundos, como aparece aqui no cronômetro. Mas se a gente analisar aqui, a gente percebe que isso aqui seria o ΔX1, o deslocamento desse ponto para esse. E desse ponto para esse, aqui a gente vai ter um ΔX2. E se a gente avaliar, a gente percebe o seguinte, que o ΔX1 aqui, o ΔX1 entre esses dois pontos, é de 10 centímetros, 60 para 70, 10 centímetros. E o tempo gasto, de 0 a 1,6, deu 1,6 segundos. O mesmo acontece nessa segunda parte aqui do movimento. De 70 até 80, o deslocamento novamente é de 10 centímetros. E o tempo gasto, de 1,6 até 3,2 segundos, o intervalo de tempo aqui também foi de 1,6 segundos. Então, nós temos deslocamentos iguais, intervalos de tempos iguais. Portanto, aqui a velocidade tem que ser constante, porque é a maneira como o corpo está se movimentando. E se a gente quisesse calcular a velocidade, bastaria pegar esse par aqui e dividir um pelo outro. Então, esse ΔX por esse ΔT vai dar a velocidade do movimento desse objeto, que daria na mesma se eu pegasse esse par aqui. E a velocidade aqui, nesse caso, se eu dividir um pelo outro aqui, né, o deslocamento pelo tempo, vai dar exatamente 6,25 centímetros por segundo. Positiva, sugerindo para a gente, então, que o movimento aqui é para a direita. Né? Lembrar que aqui o sinal da velocidade diz para que lado que a gente está indo. Tudo bem? Então, pelos dados que a gente analisou, a gente pode responder o seguinte, sim, né? Os dados permitem afirmar que o objeto está de fato em MRU, porque a velocidade dele é constante. Tudo bem? Mas agora a gente precisa de uma equação para explicar o MRU. É a chamada equação horária. É uma equação que vai ser do tipo x de t, né? É uma equação de posição, mas como ela depende do tempo, então é uma equação horária. X porque a gente está estudando o movimento retilíneo, então o objeto vai andar no plano horizontal. E no plano horizontal a gente tem o eixo x. Então vamos supor essa situação aqui. Um objeto passando aqui por dois pontos. Quando ele passa por aqui, a gente marca a posição inicial e um instante inicial, que no início é zero. Quando a gente vai analisar qualquer coisa, a gente imagina que o cronômetro inicialmente está parado, zerado. Essa posição é contada a partir da origem, aqui é o zero, né, da nossa reta. Quando o carrinho passar por aqui, eu marco a posição final dele e um instante final. E lembrando que essa posição final também foi medida a partir da origem. E em cada ponto aqui a velocidade é a mesma, porque se a gente está no MRU, essa velocidade ela é constante. E essa velocidade a gente sabe que a gente pode calcular fazendo ΔX por ΔT. Tudo bem? Então essa é a nossa velocidade calculada entre esses dois pontos. Tá? Mas ela é a mesma em cada ponto. Portanto, se a gente desenvolver isso daqui, essa equaçãozinha aqui da velocidade, essa definição, a gente chega na equação horária, alguma coisa no tipo x de t. Então vamos desenvolver. O que é velocidade? Δx por ΔT, é deslocamento por tempo. Só que Δx é xf menos xi, dividido por tf menos ti. Esse aqui é o deslocamento, esse aqui é o intervalo de tempo. Pela condição que a gente estabeleceu aqui no início do problema, no instante inicial o cronômetro estava parado, então esse ti aqui é zero. E no nosso instante final, a gente vai generalizar, já que só sobrou somente ele, então a gente não tem mais necessidade de chamar só de TF. A gente pode chamar simplesmente de T. Aí fica um T qualquer, um T genérico. Tudo bem? Então, onde está aqui TF, a gente vai chamar só de T. E aí, portanto, desenvolvendo isso aqui, ó, perceba que isso aqui é a mesma coisa que está aqui. A única diferença é que onde estava TF eu coloquei T, onde estava TI eu coloquei zero. T menos zero dá o próprio T. Se a gente multiplicar esse por esse, a gente isola isso aqui. Então vai ficar xf menos xi igual, está aqui o igual, v vezes t, dá vt. Esse termo que era menos, se a gente jogar para o outro lado, ele vai como mais, e aí ficou aqui o xf sozinho. Isso aqui era menos, se o outro lado aqui como mais. E aqui já está o vt. Portanto, essa equação que a gente acabou de deduzir é exatamente a equação que a gente estava procurando. É a equação horária do MRU. Por quê? Porque quando eu escrevo xf igual xi mais vt, esse xf ele vai ser uma função do tempo. Uma vez que, toda vez que eu tiver essa equação aqui, eu sempre vou conhecer dois parâmetros. Então, dessa equação, nós sempre saberemos dois parâmetros. Nós saberemos de cara o xi é a posição inicial, medida em metros, e nós saberemos o v. O v é a velocidade do objeto, medida em metros por segundo. Então, se eu sei esse parâmetro e sei esse, significa que essa posição depende do tempo. Então, é uma função dependendo do tempo. Então, essa aqui é a nossa função posição, ou você pode chamar simplesmente de equação horária. Tudo bem? Então, é isso aqui que a gente vai precisar para desenvolver os exercícios que nós vamos fazer um pouquinho mais adiante. Porém, isso aqui dá para representar graficamente. Todo movimento você também pode representá-lo, traduzi-lo por meio de gráficos. Então, quais são os gráficos que a gente vai ter aqui?
No caso do MRU, a gente tem 3 gráficos. A gente pode elaborar 3 gráficos. Tem o gráfico da posição em função do tempo, que é o x de t. A gente tem o gráfico da velocidade em função do tempo, que é o v de t. E a gente tem o gráfico da aceleração em função do tempo, que é o a de t. Esses 3 gráficos, cada um tem as suas características, as suas particularidades, que a gente vai analisar agora. Então, vamos começar pelo gráfico da posição em função do tempo. Bem, esse gráfico da posição em função do tempo está relacionado com essa equação horária. É a posição em função do tempo. Então, a gente vai colocar isso aqui no plano cartesiano. O x vai ficar em função do tempo. Então, o x vai ficar no eixo vertical, o tempo no eixo horizontal. É exatamente o que a gente está percebendo aqui. Ó. X no eixo vertical, o tempo no eixo horizontal. E quando a gente olha isso aqui é uma função do primeiro grau. A posição depende do tempo aqui, está elevada a 1. Então, é uma função do primeiro grau. Portanto, se a gente for colocar isso no gráfico, isso aqui é uma função do primeiro grau, então isso aqui vai dar uma reta. E eu tenho 2 opções de reta. Ou a reta é crescente, ou a reta é decrescente. Nesse pontinho aqui onde a reta começa, é a posição inicial. Onde essa reta começa é a posição inicial. No caso aqui, a reta é crescente, quando essa velocidade aqui, que é constante, for positiva. Se essa velocidade aqui, que é constante, for negativa, a minha reta é decrescente. Então, eu só tenho 2 opções desse gráfico. Ou a reta é crescente, ou ela é decrescente. Quando a velocidade é positiva, né, maior que zero, a gente classifica esse movimento como progressivo. Então, velocidade positiva, o movimento é progressivo, o objeto está se deslocando no mesmo sentido da trajetória. O eixo x aponta para cá, o objeto vai estar andando para cá. Em compensação, quando a velocidade for negativa, menor do que zero, significa que o movimento é do tipo retrógrado. Então, retrógrado é quando a nossa velocidade é negativa. E aí, portanto, o objeto se desloca no sentido contrário ao da trajetória. A trajetória aponta para cá, mas o objeto anda no sentido contrário. Bem, a gente ainda tem o gráfico da velocidade. Como a velocidade aqui é constante a cada tempo, se a gente colocar isso num gráfico, vamos ter, né, essas 2 possibilidades. Aqui o gráfico com velocidade constante, quando a velocidade é positiva. Aqui um gráfico com velocidade constante, quando a velocidade é negativa. Negativa abaixo do zero, positiva acima do zero. Mas ela é constante. Então, conforme o tempo passa, a velocidade é sempre a mesma. No caso aqui, quando a velocidade é positiva, a gente vai classificar esse movimento como progressivo. E quando a velocidade for negativa, o movimento vai ser do tipo retrógrado. Mas os 2 gráficos nos informam que a velocidade não se altera ao longo do tempo. Ela é sempre a mesma, ela é constante. E, finalmente, a gente tem o gráfico da aceleração. Uma vez que a velocidade é constante, nós não temos aceleração. Ou seja, ela é zero. Porque para existir aceleração, a gente precisa ter mudança de velocidade. Se aqui a velocidade não muda, então a aceleração é zero. Portanto, o gráfico aqui, se a gente colocar no plano cartesiano, a aceleração vai ser zero o tempo inteiro. Ou seja, conforme o tempo passa, a aceleração é sempre aqui em cima do eixo do tempo. Ou seja, a aceleração é zero. Tudo bem? Se a gente lembrar um detalhezinho que a gente já aprendeu na aula passada, a gente aprendeu que derivada, né? A gente aprendeu a regra de derivada. A gente sabe que a derivada da velocidade nos dá a aceleração. Se aqui a velocidade é constante, independente de ela ser positiva ou negativa, a derivada de uma constante é zero. Então esse gráfico aqui está correto, que a derivada de uma constante é zero. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui de aplicação. Exemplo, dada a seguinte função, x de t igual a 3 mais 2t. Então essa aqui é uma função que é uma função x de t. Então a nossa função posição, que a gente também pode chamar de equação horária. Essa equação é do MRU. Por quê? Porque se a gente pegar essa equação, exatamente como o problema deu, e a gente comparar com o padrão, x de t igual a xi mais vt, você percebe que essa equação tem exatamente o mesmo padrão de uma equação do MRU. Então, por comparação, a gente já sabe qual é a posição inicial, ou seja, o xi vale 3, e aqui no caso vai ser, né, por comparação, 3 metros, porque aqui a gente está tudo um sistema internacional, e posição é medida em metros, e aqui a velocidade do objeto é 2, só que 2 metros por segundo. E como ela é positiva, significa que o objeto está andando no sentido da trajetória, ou seja, no sentido do eixo x. Falando de uma outra maneira, como a velocidade é positiva, esse movimento é progressivo. Tudo bem? Então, dada a equação horária, eu comparo com o padrão da equação do MRU, eu já conheço aqueles 2 parâmetros, a posição inicial e a velocidade. Tudo bem? Vamos para o exemplo 3. Aqui nós temos novamente uma função posição, ou função horária, x de t igual a 10 menos 2t, tudo medido no sistema internacional. Novamente, por comparação,
a gente consegue determinar, como aqui o item A está pedindo, a posição inicial e a velocidade dele. Então, para a gente determinar esses dois fatores aqui, né, esses dois parâmetros, basta comparar essa equação que foi dada com a equação padrão do MRU. Então, aqui a gente já descobre que a posição inicial é 10 metros, que está no sistema internacional, e a velocidade, nesse caso aqui, é negativa, menos 2 metros por segundo. Então, está aqui do lado. Esses são os dados que a gente tem só de fazer a comparação. Como aqui a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, então o movimento é para a esquerda, no sentido contrário do eixo X. E aqui está uma situação, uma figura que ilustra o que a gente acabou de dizer. Então aqui eu tenho um objeto que ele parte da posição 10 metros, aqui são 10 metros, contado a partir da origem. Então aqui é o nosso eixo X, a nossa trajetória retilínea, aqui é o zero. Os 10 metros é a partir de onde a gente começou a analisar o movimento. Esse 10 metros é contado a partir do zero, tudo bem? Só que a velocidade dele é negativa, então ele começa a andar para a esquerda, com essa velocidade. Ou seja, ele passa por aqui com essa velocidade quando o cronômetro está parado. Aí eu aperto o cronômetro começa a contar o tempo. 1 segundo, 2, 3. Se a gente quiser saber a posição do objeto, conforme o tempo vai passando, é só a gente chutar aqui alguns valores de tempo. E aí, para cada tempo, eu substituo aqui o tempo e eu descubro a posição dele. Então, na letra B, a gente poderia fazer a seguinte pergunta: qual é a posição desse objeto no instante de 1 segundo, 3 segundos e 5 segundos? É a mesma coisa que eu dissesse, pega esses valores aqui, substitui aqui na equação ou função da posição e descobre qual é essa posição. Então vamos fazer isso. Para o tempo de 1 segundo, aqui é 1 segundo, aqui eu vou colocar 1, aqui vai ficar 1. Então vai ficar x de 1 igual 10 menos 2 vezes 1. Aqui vai ficar 2 vezes 1, tem que fazer primeiro o produto, né? Vai dar 2, e portanto vai ficar 10 menos 2, portanto vai dar 8 metros. Então para 1 segundo de movimento, ele saiu do 10 metros e ele veio para cá. Aqui são 8 metros, então ele está voltando. Para 3 segundos, vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui 3 segundos, aqui 3. Então vai ficar x de 3 igual 10 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6 e 10 menos 6 vai dar 4 metros. Então, quando der 3 segundos, ele já vai estar aqui, ó, 4 metros. Em 4 metros, né, na posição 4 metros. Ele está se aproximando da origem. E quando tiver em 5 segundos, vamos colocar aqui 5 segundos, aqui 5. Então, vai ficar x de 5 igual 10 menos 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10. E 10 menos 10 vai dar 0. Então, o que seria o zero? A nossa origem. Então, ele, em 0 segundos, ele está passando pelo 10 metros. Mas quando der 5 segundos de movimento, esse objeto vai estar voltando e ele vai estar passando exatamente aqui na origem. Está no zero, então ele vai estar passando aqui na origem. Então, os dados só confirmam que ele está, de fato, em movimento retrógrado. Ele está voltando. Ele estava no 10, voltou para o 8, para o 4, até passar pela origem. E aí, para a gente dar prosseguimento, vamos fazer aqui o estudo do movimento no trilho de ar. Então, novamente, aquela situação do trilho de ar. Aqui já estão os dados do experimento que a gente discutiu lá atrás. Essa aqui é a nossa posição inicial, que é medida sempre quando o cronômetro está parado. Então, aqui é o XI, aqui é o TI. Aqui é a nossa posição final, e aí, portanto, isso aqui é o nosso instante final. Então, perceber que ele andou dos 60 para o 80. Então, o deslocamento dele foi de 20 centímetros, né? De 60 para 80, ele teve um deslocamento de 20 centímetros. E dos 0 segundos até 3,2, que é quando o cronômetro parou, o intervalo de tempo gasto para ele fazer esse deslocamento foi de 3,2 segundos. Então a pergunta, qual é a posição inicial e a velocidade desse objeto? Bem, a posição inicial a gente já sabe aqui, ó, 60. Ela é medida quando o cronômetro está parado. Então o item A, quando o tempo está parado, zerado, a nossa posição de partida é 60. Para a gente descobrir a velocidade, basta fazer ΔX por ΔT. Então, de 60 até 80, deslocamento 20 centímetros. O tempo gasto de 0 segundos até 3,2, 3,2. 20 dividido por 3,2 vai dar 6,25 centímetros por segundo. Como aqui deu positivo, o movimento é para a direita, como está indicado aqui na setinha, né? E aí, se a gente quiser saber agora a equação horária, é o XF igual a XI mais VT. Essa posição inicial vale 60, então basta colocar aqui 60. E essa velocidade, que é constante, é 6,25. Coloca aqui 6,25. Então essa ficou a nossa equação horária. X de t igual 60, posição inicial, mais 6,25t. Essa é a velocidade do movimento. Com essa equação, eu posso, para qualquer instante, determinar a posição do objeto. E aí, para finalizar a aula de hoje, a gente vai fazer um probleminha de encontro de corpos, encontro de móveis, né? Então, suponha essa situação aqui. Considere que você tem dois móveis A e B se movimentando em uma mesma trajetória retilínea.
Só que o móvel A parte da posição 17 km, com velocidade de 70 km por hora. E o movimento dele é progressivo. Então, progressivo significa velocidade positiva, ele vai andar no sentido do eixo X, para a direita. Já o móvel B parte da posição 392. E ele se desloca em movimento retrógrado, então ele vai andar para a esquerda. E, portanto, se o movimento é retrógrado, essa velocidade aqui que foi dada é negativa, de 80 km por hora. Eu quero determinar qual é o instante e a posição do encontro desses corpos e depois representar isso graficamente. Então, essa aqui é a situação, a imagem que traduz o que está aqui dito no texto. O corpo A sai da posição 17 km, contando a partir do zero, que é a origem dessa trajetória retilínea, que é o eixo X. Então, perceber que 17 vem depois do zero, né? Isso aqui é o zero, 17 está aqui. A velocidade dele é positiva, porque o movimento é progressivo, 70 km por hora. Ao mesmo tempo, o corpo B sai da posição 392 com movimento retrógrado, ou seja, velocidade negativa, ou seja, ele vai andar para a esquerda com essa velocidade. No momento em que eu bato essa foto, o cronômetro está parado, 0 segundos. Aí eu aperto o cronômetro, começo a analisar o movimento. Esse vai se deslocar para a direita, esse vai se deslocar para a esquerda, e em algum momento eles vão cruzar, eles vão passar um pelo outro. E eu quero saber exatamente o momento desse encontro. Eu quero o instante do encontro e a posição. Para isso, basta a gente fazer o seguinte. Como aqui a gente sabe que esse movimento é progressivo e esse é retrógrado, então são dois corpos fazendo MRU. Esse está em MRU, esse está em MRU. O que a gente vai fazer? Escrever a equação do movimento desse corpo. Aqui já é a posição inicial dele, aqui é a velocidade. São aqueles dois parâmetros, né, que a gente sempre tem que saber, posição inicial e velocidade. E aqui eu também, com esses dois parâmetros, que é a posição inicial do B e a velocidade do B, eu também vou escrever a equação horária do movimento desse. Então, eu tenho que escrever a equação do movimento do A e do B. Então, vamos escrever aqui. Ó. Equação do movimento do A, x final de A, igual x inicial de A, mais velocidade de AT. Aqui eu só coloquei o índice A para dizer que é o objeto A. Onde está a posição de partida dele? 17. Velocidade 70. Então, essa equação ela descreve o movimento do A. Vamos fazer a mesma coisa para o B. Está aqui, ó, x final do B igual x inicial do B mais VBT. É a equação do MRU. E aqui eu escrevi o índice B para lembrar que são os dados do objeto B, do móvel B. Posição de partida dele 392 e a velocidade dele é negativa, menos 80. Temos a equação do movimento do A e do B. E agora vem a pergunta crucial. O que é necessário para que dois corpos se encontrem? Eles precisam estar na mesma posição. Então basta igualarmos a posição final do A com a posição final do B. Quando eu igualo uma equação com a outra, a gente determina o ponto de encontro deles. Então está aqui, ó. Igualando posição final do A com a posição final do B, a posição final do A é isso aqui, ó, 17 mais 70t, a posição final do B é 392 menos 80t, pegamos daqui, ó, e chegamos numa equação do primeiro grau. Vamos isolar aqui o t, né, que é a nossa variável. Então pega o menos 80, joga para cá, fica mais 80. Pega o 17, joga para o outro lado, fica menos 17. Então ficamos com letra de um lado, número do outro, somando aqui os termos semelhantes, 70t mais 80t dá 150t. 392 menos 17 dá 375. Eu pego o 150 que está multiplicando, passo dividindo, isolamos a variável que é o tempo. E aí ficou 375 dividido por 150, que dá 2,5 horas, porque aqui está tudo medido em hora. Então esse aqui é o tempo de encontro, ou seja, um instante do encontro, contado a partir desse momento que eu bati a foto. Esse saindo daqui, esse saindo daqui, quando eu aperto o cronômetro, 2 horas e meia depois, eles vão se encontrar em algum lugar aqui. E aí, eu sei que são 2 horas e meia depois, mas em que posição? Para isso, basta a gente pegar esse tempo e substituir em alguma dessas equações aqui, ou nessa, do movimento do A, ou na equação do movimento do B. Vamos pegar aqui a equação do A, está aqui, ó, x final de A igual a 17 mais 70t, e onde está aqui o t, vou substituir o instante de encontro. Vou colocar aqui 2,5, coloquei 2,5. Aqui a gente vai fazer primeiro esse produto, 70 vezes 2,5, que vai dar 175, e 175 mais 17 vai dar 192. Então, esse aqui é o instante de encontro e essa aqui é a posição de encontro desses objetos. E aí, graficamente, né, se a gente sabe que o instante de encontro foi 2 horas e meia e a posição de encontro foi em 192, se a gente fizer isso aqui graficamente, vai dar exatamente esse gráfico. A gente desenha aqui o plano cartesiano, aqui é o eixo da posição, posição medida em quilômetros, isso aqui é o eixo do tempo medido em horas. Aqui o gráfico do movimento do A começa no 17, lembra que o objeto A partiu da posição 17, e como a velocidade dele é positiva, é uma reta crescente.
O objeto B partiu da posição 392 e como a velocidade dele é negativa, é uma reta decrescente. Tudo bem? Então, velocidade positiva, reta crescente, velocidade negativa, reta decrescente. Só que essas retas se cruzam nesse ponto, e esse ponto aqui representa o encontro de A com B. Então, o momento do encontro deles foi em 2,5 horas, e a posição de encontro 192 km, como está marcado aqui em cima. Então, esse é um gráfico de encontro de corpos. Tudo bem? Bem, essa foi a nossa aula 5 sobre movimento retilíneo uniforme. Aguardo vocês para a continuação das próximas aulas. Até breve.